quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer que é motivo de alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de vos fazer uma pergunta. A graça anulou a lei? Isso é verdade? Muitos mestres religiosos afirmam que a graça anulou a lei e apresenta o Salvador como aquele que nos livra de guardar os mandamentos de Deus. Mas eles usam textos de Romanos, de Colossenses e muitos outros textos para afirmar que não é necessário mais observar a lei dos 10 mandamentos. Eu discordo, porque eu não vejo o texto desta forma. Olha, se Cristo estivesse em pessoa entre nós hoje, certamente lhes diria: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Pedro os advertiria dizendo que os indoutos inconstantes torcem as Escrituras para sua própria perdição. Então há uma preocupação muito grande, porque existe erros em certos tipos de interpretação. Olha só, a promessa de um novo concerto não prevê uma época em que a graça suplantaria a lei de Deus, mas se refere manifestamente a um tempo em que ela seria escrita no coração dos homens. Leia Jeremias 31, versículo 33, Hebreus 8, versículo 10, que é a confirmação. E no mesmo capítulo de Hebreus, no capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 16, também fala sobre isso. Assim é evidente que, longe de ser abolida, ela é guardada no interior daquele que recebeu um novo coração e, por consequência, reafirmada e não abrogada. A graça, meus amigos, não deve ser entendida como substitutivo da lei ou supressora, mas estabelecedora, confirmadora, como diz Romanos 3, versículo 31. A graça, na verdade, ela assegura o perfeito cumprimento da lei. Romanos 8, versículo 4. Olha, sem a graça, a lei tem apenas o aspecto compulsório. Somente em harmonia com a graça ela se torna a lei da liberdade, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 25. É mencionada por Tiago que não é outra, senão os 10 mandamentos. Como pode ter Cristo abolido esta lei na cruz do Calvário? Compare com o Êxodo capítulo 20, é a mesma lei. Como Paulo diz em Romanos 4, versículo 15, se a lei tivesse sido abolida, não haveria transgressão e, consequentemente, condenação. Ora, não havendo condenação, irmãos, que necessidade há de graça? A graça existe para nos salvar da condenação da lei e nos habilitar a viver em harmonia com os preceitos celestiais. Não há oposição, mas interdependência entre a lei e graça. Elas se harmonizam e se completam em suas funções. Leis dos mandamentos são 10, não é 9. São 10. Muitos usam o texto de Romanos 6,14 para afirmar que, pelo fato de estarmos debaixo da graça, não temos qualquer compromisso com a observância da lei de Deus. Vamos ler o texto que tem confundido a mente de tanta alma sincera. Romanos 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Olha, observe que a chave desta passagem, irmãos, está no versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Romanos 6, versículo 15. Note que o verso 15 esclarece o verso 14. Não podemos abstrair o verso 14 de seu contexto de forma alguma. Paulo não tensionava que concluíssemos que o reino da graça nos liberta da lei. O versículo imediatamente seguinte esclarece que estar debaixo da lei é guardar a lei com o objetivo de torná-la um instrumento de salvação. Quem faz isso acha-se sob sua condenação. Ora, debaixo da graça quer dizer estar incluído no plano que Deus ideou para o resgate do homem. Obedecer à lei divina como resultado da salvação é estar debaixo da graça. Paulo esclarece que não é porque estamos debaixo da graça que vamos transgredir as leis. E se assim o fizermos, estaremos pecando. Ora, por um lado, alguns judeus convertidos, contemporâneos do apóstolo, eles continuavam se apegando à lei como meio de salvação, não entendendo que ela jamais teve a função salvífica. Eles não entendiam isso.
O seu propósito é mostrar a vontade de Deus, estabelecer o que é justiça e o que é pecado. Quem guarda a lei para salvar-se incorre em sua condenação, visto que apenas Cristo pode salvar. Por outro lado, crer que a salvação de Cristo desobriga o crente da guarda dos 10 mandamentos é menosprezar o resgate provido tão infinitamente na cruz. A lei mostra nosso estado pecaminoso e produz em nós convicção de pecado. Aterrorizados pela condenação iminente da lei, volvemos-nos a Cristo, nós nos voltamos para Cristo, o único que pode resgatar-nos da sua maldição ou morte. Uma pessoa só pode ser condenada quando existe uma lei que a torna imputável, mas a lei não salva. O réu precisa de Cristo, que trouxe graça salvadora. A lei não pode salvar o pecador e nem pôr fim ao pecado e seu domínio. Ela revela o pecado, somente isto. Romanos 3, versículo 20. Olha, quando o homem está debaixo da lei, a despeito de seus esforços, o pecado continua a condená-lo. Exemplifiquemos. Preste atenção, olha. Você viola um preceito do Código Nacional de Trânsito e é condenado a pagar multa e a perca de pontos em seu prontuário de motorista. O preceito legal somente incrimina. Ele não pode inocentá-lo. A multa é elevada e você não tem como pagá-la. Juridicamente, você se acha sobre a condenação da lei. Agora, todavia, um amigo seu lhe diz: olha, eu pago a multa para você. No momento em que a multa é paga, você é absolvido da condenação da lei. A graça que o livrou das cominações legais foi a boa vontade do amigo em saldar a multa. Agora eu lhe pergunto, depois de seu amigo ter pago a multa, você está livre para transgredir novamente as disposições legais de trânsito? Claro que não. Irá por certo obedecer para não ser condenado novamente. Da mesma forma, a pessoa que guarda os mandamentos está debaixo da graça e não debaixo da lei. Responda-me, por favor, outra pergunta com respeito à lei dos 10 mandamentos. Quem está debaixo da lei? O que a obedece pelo poder de Jesus? Ou quem acha que porque Jesus perdoou seus pecados, está agora livre para transgredir e pecar? Se você acha que porque está debaixo da graça não precisa mais guardar a lei dos 10 mandamentos, na verdade se encontra debaixo da lei de sua condenação e em aberta transgressão. Consequentemente, será condenada por ela. Olha, Paulo em Romanos 6, versículo 14, não está dizendo que a lei não precisa mais ser guardada. O livro de Romanos e muitas outras passagens contradizem essa suposição. Um exemplo disso são os textos de Romanos, capítulo 3, versículo 31. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 3 e 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. E Romanos, capítulo 3, versículo 10. Leia esses textos para chegar a uma conclusão. Olha, a mensagem apostólica é que reinando a graça de Cristo no coração, podemos vencer todo o pecado. A pessoa que está debaixo da lei é que procura vencer em sua própria força. Ela busca usar a observância da lei como salvador. Ou, eu guardo os mandamentos de Deus, logo sou justo. E Deus tem que me levar para o céu, porque eu não sou como os demais pecadores. Os judeus pensavam assim, lembra? O campeão dos gentios, Paulo, sempre se opôs frontalmente à observância da lei, como meio da salvação, ou como meio de salvação. Entremente, dizer que não precisamos mais guardar a lei porque estamos na dispensação da graça equivale a instaurar o reino da anarquia espiritual sobre os auspícios da graça divina. Pergunto-lhe mais uma vez, quem está debaixo da lei? Aquele que obedece ou aquele que desobedece?